Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje a mais um episódio da nossa série Confissões Luteranas para hoje. Estamos estudando o texto da Apologia para a Confissão de Augsburgo e hoje nós teremos como foco 4 artigos, o artigo número 9, que fala sobre o batismo, o artigo número 10, que fala sobre a Santa Ceia, o artigo número 11, que fala sobre a confissão de pecados, e o artigo número 12, em que nós iremos dedicar um pouco mais de tempo, iremos nos dedicar mais sobre a penitência. E a pergunta norteadora de hoje vai ser a seguinte: devemos praticar penitência? Devemos praticar penitência? Fique conosco e você terá a resposta no final deste vídeo. Vamos juntos? Iniciando então pelo artigo número 9 da Apologia da Confissão de Augsburgo sobre o batismo. Tenho 2 destaques textuais aqui, iniciamos pelo primeiro. Foi aprovado o artigo 9 da Confissão de Augsburgo, no qual confessamos que o batismo é necessário para a salvação, que crianças devem ser batizadas e que o batismo de crianças não é errado, mas necessário e eficaz para a salvação. Lembrando sempre que, quando fala assim, foi aprovado por quem? Porque a Confissão de Augsburgo, ela foi colocada em xeque pelos romanos, pelos católicos apostólicos romanos. E alguns artigos da Confissão de Augsburgo foram aprovados por eles e outros não. No tocante ao batismo, batismo de crianças, batismo como algo necessário para a salvação, não houve problemas. E aí, um segundo destaque vai ser no sentido exatamente de falar a respeito do batismo das crianças. É necessário, portanto, batizar os pequeninos para que seja aplicada a eles a promessa da salvação. Segundo a ordem de Cristo, batizem todas as nações. Do mesmo modo que a salvação é oferecida a todos, também se oferece o batismo a todos, homens, mulheres, adolescentes e crianças. Conclui-se assim claramente que crianças devem ser batizadas, porque com o batismo é oferecida a salvação. Portanto, não há um problema entre a igreja, a doutrina dos reformadores luteranos com a doutrina católica romana no tocante ao batismo e no tocante ao batismo de crianças. O único problema maior é aquela questão do ex opere operato, aquela questão do ato ser suficiente por si mesmo, como se a fé não fosse necessária. A fé é necessária, é importante. E aí, por isso que é importante também destacar esses argumentos sobre o batismo infantil, porque às vezes as pessoas vão falar, mas as crianças não têm fé. E na verdade elas estão confundindo a fé reflexiva, que é um entendimento sobre o que se crê, com a fé em si. A fé em si não precisa ser reflexiva. Uma criança recebe o dom da fé, porque a fé é um dom, é um presente, é uma dádiva. A fé não é uma obra humana. E por isso nós podemos dizer, as crianças recebem a fé. Ah, mas elas podem perder essa fé. Sim, assim como os adultos, né? É até mais fácil um adulto perder a fé do que uma criança, correto? Por quê? Porque muitas vezes o intelecto, a racionalidade, vai nos afastar mais do que nos ajudar a nos aproximar mais de Deus. Não que eles não tenham o seu valor, não que eles não tenham a sua necessidade, não que não seja importante a gente saber no que a gente crê. Mas muitas vezes racionalizar demais, pensar demais, refletir demais, pode ser um efeito contrário, né? Ser um tiro no pé. O segundo artigo
que nós queremos destacar hoje é o artigo de número 10, sobre a Santa Ceia. E aqui também não há um grande campo de discórdia. Está escrito do seguinte modo na Apologia: foi aprovado o artigo 10º da Confissão de Augsburgo, no qual confessamos que na ceia do Senhor o corpo e o sangue de Cristo estão presentes, verdadeira e substancialmente, sendo oferecidos verdadeiramente com os elementos visíveis, pão e vinho, aos que recebem o sacramento. Claro que haverá uma discordância no tocante à distribuição de apenas um elemento, que os católicos romanos adotavam essa prática, e os reformadores luteranos vão adotar a prática da recepção dos dois elementos, pão e vinho, em como e sob, o corpo e sangue de Cristo, em como e sob o pão e o vinho. Agora, também há uma diferenciação no tocante ao entendimento, porque para os católicos romanos é transubstanciação, para os luteranos é a presença real. E não há uma explicação racional para o vinho, o pão e o vinho serem corpo e sangue, nós apenas cremos. Mas aqui na Apologia, esse não é um assunto tão relevante assim. Dando prosseguimento, então, nós vamos para o próximo. O próximo artigo, o artigo de número 11, fala da confissão de pecados. E nós temos basicamente aqui dois destaques. O primeiro: aprovado o artigo 11 da Confissão de Augsburgo sobre a necessidade de manter a absolvição na Igreja. Porém, quanto à confissão, adicionam uma correção, a saber, que a confissão aconteça anualmente e, ainda que não se possam enumerar todos os pecados, seja feito um esforço para recensear aqueles que se puder trazer à memória. Ou seja, aqui nós já temos uma pequena discordância que, na verdade, é uma discordância importante. Enquanto confissão de pecados eles aprovam, não há, assim, uma grande diferença, eles sugerem que todos os anos alguém, a pessoa, o cristão, possa confessar os seus pecados, lembrando-se do maior número possível de pecados, enumerando eles. E a visão reformada luterana, a visão luterana é de que não há essa necessidade. O que nós devemos é confessar aqueles pecados que mais nos sobrecarregam. Se a gente ficar querendo fazer um esforço para lembrar de todos os pecados que cometemos, será um movimento um tanto quanto difícil e não terá uma grande utilidade para a nossa caminhada de fé. Por último destaque neste artigo: os adversários não deveriam citar a Constituição Hominis Utriusque, que não ignoramos, para mostrar com base na lei divina que a enumeração dos pecados é necessária para alcançar o perdão. Essa Constituição Hominis Utriusque é exatamente essa parte da enumeração de pecados, que nós não defendemos, não apoiamos, não vemos como algo que seja realmente necessário nesse campo da confissão de pecados, e sim, e aí a gente precisa alertar os nossos irmãos e irmãs que a gente não defende a enumeração de pecados, mas a gente defende a confissão de pecados, inclusive a confissão privada. Portanto, se você não tem esse hábito de confessar os seus pecados ao pastor ou a um irmão, uma irmã na fé, seria muito salutar que você desenvolvesse este hábito. Nós vivemos em um mundo hoje onde as pessoas não admitem erros, não admitem pecados, e esse é um problema muito sério. Lembram lá do Salmo 32, em que Davi fala: enquanto não confessei os meus pecados, eu chorava o dia inteiro, eu não tinha paz, eu não tinha ânimo, eu não tinha consolo. Pecado não confessado é um pecado não perdoado.
Provavelmente você já ouviu essa afirmação. Claro que alguém poderia dizer, mas eu posso confessar os meus pecados a Deus e ser perdoado, certo? Certo. Mas se você confessa os seus pecados a alguém, seja um pastor, seja uma outra pessoa que você confia, é também um exercício que você está exteriorizando aquilo que está dentro de você. E, às vezes pecados que podem nos trazer vergonha, porque obviamente o pecado vai nos trazer vergonha, isso vai até nos auxiliar a gente lutar mais contra ele. Só que enquanto a gente mantém o pecado sob segredo, parece que ninguém sabe do nosso pecado, né? E a gente vive como se isso não importasse muito. Só que a gente se esquece que Deus, ele é onipresente, ele é onisciente. Então ele sabe exatamente quais são os nossos pecados. Seguindo então agora para o último artigo de hoje, o artigo 12, que vai falar sobre a penitência. Lembrando que a nossa pergunta norteadora de hoje é: devemos praticar a penitência? Vamos ver neste artigo, conforme a sua explicação, se nós conseguimos alcançar uma resposta satisfatória para esta questão. Basicamente, eu trouxe para vocês aqui 9 destaques. Nesse assunto aqui nós vamos nos debruçar um pouco mais. Primeiro deles, a própria voz do Evangelho diz que é pela fé que conseguimos o perdão dos pecados. É essa voz do Evangelho que os autores da confutação condenam. Em consequência, não podemos concordar com a confutação de jeito nenhum. Então, esse artigo aqui, não há. Se lá, batismo e santa ceia, batismo há quase que uma completa concordância. Santa ceia, há discordâncias, mas não transparece no documento da apologia. Confissão de pecados já há um meio a meio, né? Parte de concordância, parte de discordância. Aqui, sobre a penitência, é completamente discordância. Então, nós, continuando, né? Se o poder das chaves não nos consola diante de Deus, o que afinal tranquilizará a consciência? E aí nós precisamos lembrar, o que é o poder das chaves? O poder das chaves, ou o ofício das chaves, é exatamente o ofício ou o poder que Jesus concedeu à igreja. Do quê? De perdoar ou reter pecados. E quando eu digo igreja, não estou me referindo a uma denominação, a uma instituição. Perdão. Não estou me referindo também a um líder espiritual. Estou me referindo à comunhão dos santos, certo? Estou me referindo a todos aqueles que creem em Cristo. Por isso que eu digo, você pode confessar os seus pecados a um pastor, você pode confessar os seus pecados a um irmão, uma irmã na fé que você tenha confiança. Então, se não estava sendo valorizada o ofício das chaves ou o poder das chaves, estava havendo um problema porque estava sendo valorizado demais a penitência. E a penitência num sentido que nós não concordamos. Mas há coisas ainda mais confusas. Vamos para o próximo destaque. Eles ensinam que merecemos graça pela contrição. E aqui nós precisamos tentar compreender um pouco melhor o que ele quer dizer com contrição, certo? Qual que é a definição de contrição? Se nós buscarmos aqui o significado, e aí nos ajuda, né? A gente não sabe tudo. É importante a gente ter a pergunta, né? Se você não sabe, pergunte. Pergunte ao Google. O que aparece no Google quando a gente lê contrição? Contrição é um sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e pela ofensa a Deus. É uma prece feita pelo cristão para expressar o arrependimento de seus pecados. Quando nós falamos que alguém tem um coração contrito, né? Contrição dá essa ideia de
um certo aperto, né? É um coração arrependido. E aí eles querem dizer assim, eles ensinam que merecemos graça pela contrição. Uma vez que você tem o seu coração contrito, você sente um pesar por aquilo que você fez, você já deve merecer uma graça. Aí aqui alguém poderia perguntar, por que Saul, Judas e outros como eles não alcançaram a graça, embora se mostrassem profundamente contritos? Saul não estava contrito dos seus pecados antes dele se jogar em uma espada? Judas não estava contrito dos seus pecados ao ponto dele ter ido até os homens que ofertaram dinheiro a ele para que ele entregasse Jesus? Ele não entregou aquelas 30 moedas de prata e depois acabou cometendo o que acabou fazendo, que aí nós nem vamos falar a palavra aqui, porque é uma palavra meio proibida nas redes sociais. Então, não é por aí que Melanchthon vai colocar aqui nesta apologia. Está compreendendo? Né? Eu sei que às vezes são assuntos tanto quanto doutrinários demais, pesados demais. Se você tiver uma dúvida, não deixe de colocar aí nos comentários. A isso se deve responder com base na fé no Evangelho que Judas não creu. Nem Judas, nem Saul. Que não se ergueu mediante o Evangelho e a promessa de Cristo. Pois é a fé que distingue a contrição de Judas da de Pedro. Os adversários, porém, respondem com base na lei que Judas não amou a Deus, mas temeu as penas. Quer dizer, eles não se apegam ao fato de Pedro ter sido perdoado e ter se arrependido pela fé, mas sim pelo fato de Judas não ter amado a Deus, mas temido as penas. Então eles vão por uma outra base de comparação. Para desenredar as consciências piedosas desses labirintos dos sofistas, são pessoas que queriam apelar para a sabedoria humana, estabelecemos duas partes da penitência, a saber, a contrição e a fé. Então, o que os reformadores luteranos vão fazer? Vão colocar que uma coisa é contrição, outra coisa é fé. A contrição é importante? É. Ela faz parte do processo de arrependimento? Faz. Mas, se não estiver acompanhada da fé, nós temos problemas. Então, da contrição separamos aquelas discussões ociosas e infinitas sobre quando nos afligimos por amor a Deus e quando por temor da pena. Mas dizemos que a contrição é constituída por terrores verdadeiros da consciência, que sente Deus irado com o pecado e se aflige por ter cometido o pecado. Quer dizer, isso acontece em todos aqueles que pecam e que creem. Né? Isso vai ter esse processo, e até mesmo sobre aqueles que não creem, vai ter esse processo. Mas se não tiver, após esse processo, a fé em Jesus, muito dificilmente haverá perdão e arrependimento. Nós acrescentamos, portanto, a segunda parte da penitência, que a fé em Cristo, ou seja, em meio a esses terrores, deve-se propor às consciências o Evangelho de Cristo, o Evangelho que se promete gratuitamente o perdão dos pecados por meio de Cristo. Gratuitamente, não por merecimento. As pessoas devem, portanto, crer que seus pecados são perdoados de graça por causa de Cristo. Então não é assim, senti o pesar, senti o meu coração contrito por algo que eu fiz, automaticamente tenho a graça de Deus, tenho o perdão dos pecados. Não. Se você não tiver fé em Cristo, você não tem perdão de pecados. Saul e Judas não creram. E por isso cometeram o que cometeram. E muito provavelmente não deu tempo deles se arrependerem e de terem o perdão dos pecados. A contrição de Davi ou de Pedro, porém, traz proveito porque a ela se acrescenta a fé, que apreende o perdão dos pecados dado por causa de Cristo. Nem o amor está presente antes que a reconciliação tenha sido feita pela fé, pois a lei não se cumpre sem Cristo, conforme a palavra. Por Cristo temos acesso a Deus.
Como os adversários condenam expressamente o fato de dizermos que as pessoas conseguem o perdão dos pecados pela fé. Adicionaremos algumas provas que possibilitarão entender que não se obtém o perdão dos pecados pela mera realização por causa da contrição. Mais uma vez, aquela palavrinha, aquela expressão do latim ex opere operato, pela mera realização. Mas por meio daquela fé especial em que cada um crê que os pecados lhe foram perdoados. E aí, vou para o último destaque antes da explicação final. As consciências piedosas, portanto, estejam cientes de que a ordem de Deus é esta: crer que os pecados são perdoados gratuitamente por causa de Cristo e não por causa de nossas obras, que se apoiem nesse mandamento divino contra o desespero e os terrores do pecado e da morte. Nós não podemos nos apoiar em nós mesmos, nós não podemos nos apoiar nem sequer em nosso coração contrito. E por isso, a pergunta inicial, que eu fiz foi: devemos fazer penitência? Devemos fazer penitência? E aí é interessante a resposta da IA, da inteligência artificial, ou da AI, se quiser pegar aí do inglês, melhor dizendo, porque é sempre ao contrário. Penitência é um ato de arrependimento e sacrifício que visa expiar pecados e reconciliar-se com Deus. Ora, essa resposta aqui da inteligência artificial é uma resposta católica romana. Não é uma resposta luterana para o que é penitência. Porque é possível expiar pecados e reconciliar-se com Deus meramente por arrependimento e sacrifício humano? Não. E aí, nós temos aqui como significado: sentimento de remorso ou culpa por uma falha, ofensa ou pecados cometidos. Podemos ter esses sentimentos? Podemos. Mas isso vai nos garantir arrependimento e perdão, melhor dizendo? Não. Pena imposta a quem se arrependeu de seus pecados. Ora, a quem a pena foi imposta pelos nossos pecados? Não é a nós. A pena já foi imposta em Cristo, lá na cruz. A ação de confessar os pecados a um sacerdote, ok. Ou a um sacerdote, um outro irmão, uma outra irmã na fé. Virtude que leva alguém a se arrepender dos seus pecados. Ora, nós não temos virtudes que possam nos levar a um arrependimento. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Cristo, nós precisamos da obra de Cristo. Aflição, pesar excessivo, sofrimento intenso, tudo isso acontece, tudo isso é válido, mas não é suficiente para conseguirmos o perdão. Transtorno, circunstância muito difícil, ok. Formas de penitência: jejum, orações, esmolas, vigílias, peregrinações, procissões, via sacra, renunciar a algo que gostamos, fazer um sacrifício físico, ajudar os pobres, os doentes ou os necessitados. Podemos fazer isso, pastor? Podemos. Especialmente na quaresma, podemos fazer um voto desses, pastor? Podemos. Se nós tivermos o discernimento de que não é por meio destes votos, não é por meio destas ações que conseguiremos o perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados está única e exclusivamente na obra de Cristo. E nós somos ligados a ela pela fé. Certo? Portanto, podemos fazer penitência, se bem compreendida, sim, mas jamais para conseguirmos o perdão dos nossos pecados. O nosso perdão está na obra de Cristo. É isso por hoje, amados irmãos e irmãs. Espero que tenha sido um vídeo proveitoso, assim como foi para mim estudar este tema. Continue seguindo o nosso canal, nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. E logo mais retornamos com mais vídeos em nosso canal. Fique na paz do Senhor, curta, comente, compartilhe. Até o nosso próximo vídeo.